Hoje vamos desenterrar as verdades inconvenientes da história do Brasil. Vamos desvendar os 10 maiores mitos que impactaram diretamente o Brasil. E a verdade pode ser muito diferente do que te contaram. Comecemos pelo que nos contaram ser o começo, a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Mas será que foi realmente uma descoberta? Ou será que essa narrativa esconde uma história muito mais complexa e antiga? Como é que você descobre um lugar que já está cheio de gente? Milhões de pessoas já viviam aqui, com suas próprias culturas e modos de vida. Quando os portugueses chegaram aqui, já existiam milhões de indígenas vivendo no Brasil há séculos. Eles tinham suas próprias sociedades organizadas, com sistemas de governo e comércio. Eles tinham suas próprias culturas, línguas, religiões, um conhecimento profundo da natureza. Suas tradições e saberes eram passados de geração em geração. A história foi escrita pelos vencedores, né? Os cronistas portugueses registraram os eventos do seu ponto de vista, muitas vezes ignorando ou distorcendo a realidade dos povos indígenas. A galera que chegou aqui com a cruz e a espada, impondo sua cultura e explorando os recursos naturais. Eles trouxeram consigo a ideia de superioridade e a missão de converter e dominar. O que aconteceu em 1500 não foi uma descoberta, foi uma invasão. Uma invasão que teve consequências devastadoras para os povos indígenas. A história do Brasil não começou em 1500, e os povos indígenas não são personagens secundários nessa história. Eles são os verdadeiros protagonistas, com uma história rica e complexa que merece ser contada e reconhecida. Quem lembra da princesa Isabel, a redentora que libertou os escravizados com a assinatura da Lei Áurea? A abolição da escravidão não foi um ato de bondade da elite branca. Foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil, 300 anos de exploração, violência e sofrimento. A resistência negra foi fundamental para enfraquecer o sistema escravista. O movimento abolicionista ganhou força no Brasil e no mundo, pressionando o governo brasileiro a acabar com essa barbárie. A Lei Áurea foi só a gota d'água num caldeirão borbulhando de revolta. A verdadeira história é muito mais complexa e sangrenta do que te contaram. Vocês já ouviram falar de Ganga Zumba? Ele é uma figura histórica que muitos desconhecem, mas que teve um papel crucial na luta contra a escravidão no Brasil. O cara era o líder do Quilombo dos Palmares, o maior símbolo de resistência à escravidão no Brasil. Este quilombo foi um refúgio para muitos escravos fugidos, um lugar onde podiam viver em liberdade. Palmares era um oásis de liberdade em meio ao inferno da escravidão. Lá, os escravos fugidos podiam reconstruir suas vidas, longe da opressão dos senhores de engenho. Lá, negros fugidos construíram uma sociedade própria, com suas leis, cultura e religião. Era um lugar onde podiam praticar suas tradições e viver em comunidade. Ganga Zumba, como líder supremo, era tratado como um rei, um imperador negro que desafiou o poder colonial por décadas. Ele liderou com sabedoria e coragem, inspirando muitos a resistirem. Mas a história de Ganga Zumba é frequentemente ignorada nos livros didáticos. Muitos brasileiros nunca ouviram falar dele, apesar de sua importância histórica. É preciso resgatar a memória de Ganga Zumba e de tantos outros heróis negros que desafiaram a escravidão e lutaram por um Brasil mais justo e igualitário. Celebrar esses heróis é essencial para entender nossa história e construir um futuro melhor. Ditadura militar, ordem e progresso? Só que não! A promessa de ordem e progresso foi apenas uma fachada para um regime que trouxe dor e sofrimento para muitos brasileiros. De 1964 a 1985, o país viveu sob um regime militar que mergulhou a nação em um período sombrio de censura, perseguição política e violação dos direitos humanos. A liberdade de expressão foi suprimida, e qualquer forma de oposição era brutalmente reprimida.
Os militares chegaram ao poder prometendo combater a corrupção e a ameaça comunista. No entanto, essas promessas rapidamente se transformaram em justificativas para a manutenção de um controle rígido e autoritário sobre a sociedade. Mas o que se viu foi a implantação de um regime autoritário que cassou direitos políticos, censurou a imprensa, torturou e assassinou opositores. O milagre econômico? Uma farsa. A aparente prosperidade econômica mascarava uma realidade de desigualdade e injustiça. O crescimento econômico da época se deu às custas de endividamento externo e concentração de renda. O resultado? Uma sociedade profundamente dividida, onde os ricos ficavam mais ricos e os pobres mais pobres. Uma crise econômica brutal nos anos 80 que afundou o país na inflação e no desemprego. O povo, cansado de tanta opressão e miséria, foi às ruas em protesto. Ditadura nunca mais. Brasil, o país da paz? Só que não. O Brasil já se meteu em cada conflito que você nem imagina. Teve a Guerra do Paraguai, um dos conflitos mais sangrentos da América Latina, que dizimou milhares de brasileiros e paraguaios. Teve a Guerra de Canudos, um massacre brutal de sertanejos pobres liderados por Antônio Conselheiro. Teve a Revolução Farroupilha, um movimento separatista que durou quase uma década. E as revoltas populares, a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta dos malês. O Brasil sempre foi palco de conflitos sociais, lutas por justiça e igualdade. Futebol paixão nacional ou esporte da elite? A gente aprende desde cedo que o Brasil é o país do futebol, o esporte que une a nação. Mas a história do futebol no Brasil é muito mais complexa do que parece. O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX, trazido pela elite branca e europeizada. O futebol pode até ser a paixão nacional, mas a história da sua popularização no Brasil é marcada pela desigualdade e pela exclusão. E o Santos Dumont, hein? Inventou o avião ou não inventou? A gente cresce ouvindo que o Santos Dumont foi o pai da aviação, o gênio brasileiro que conquistou os céus de Paris com o seu 14 bis. A verdade é que os irmãos Wright, lá nos Estados Unidos, realizaram voos antes do Santos Dumont. A diferença é que os voos dos Wright usavam catapultas e trilhos para auxiliar na decolagem, enquanto o 14 bis decolou por seus próprios meios, em voo livre e autônomo. Santos Dumont foi um pioneiro da aviação, um visionário que contribuiu para o desenvolvimento da aviação moderna. Brasil, um mar de rosas democrático? Só que não. A gente gosta de pensar no Brasil como um país democrático, mas a verdade é que a nossa história é marcada por idas e vindas, ditaduras, golpes de Estado e períodos de autoritarismo. A República foi proclamada em 1889, mas o voto era restrito a homens alfabetizados e maiores de 21 anos. As mulheres só conseguiram o direito ao voto em 1932 e os analfabetos só em 1985. A democracia brasileira sempre foi frágil, ameaçada por grupos que defendem a volta do autoritarismo. Terremoto no Brasil? Ah, tá. Mas no Brasil não tem terremoto, tsunami, vulcão. O Brasil está situado em uma área geologicamente mais estável, mas isso não significa que estamos livres de abalos sísmicos. A gente já teve terremotos registrados em diversas regiões do país. Então, nada de achar que o Brasil é um paraíso imune a desastres naturais. Racismo no Brasil? Isso é coisa do passado. Só que não. O racismo no Brasil é uma realidade cruel e presente em todos os setores da sociedade. A abolição da escravidão não acabou com o preconceito e a discriminação racial. O racismo se perpetuou de forma estrutural,
impedindo que negros tivessem acesso às mesmas oportunidades que os brancos. É preciso combater o racismo em todas as suas formas, promover a igualdade racial e construir um Brasil mais justo para todos. E aí, galera? Gostaram da viagem pela história real do Brasil? O Brasil está cheio de mitos que moldaram nossa identidade nacional, mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Se quiser mais investigações como essa, continue com a gente, porque a verdade pode ser muito mais surpreendente do que a ficção.